Bom, a sequência então é uma PG. Vamos colocar ela aqui. Vamos então analisar essa parte aqui. A gente usa o termo geral da PG. Ó. No termo geral da PG a gente tem o AN é o A1 que multiplica a razão na N menos 1. A N é o último termo, nesse caso 162. O primeiro termo da sequência eu vou chamar aquele 6, que é o que eu conheço. Razão da sequência eu não sei. E cuidado com o número de termos, eu estou analisando só isso aqui. Ó. Então eu tenho aqui 4 termos, né? E eu tenho esse cálculo para fazer. 162 dividido por 6, isso vai dar 27. Razão na terceira potência. Inverte a operação raiz cúbica de 27. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é 3. Essa é a razão. E aí a gente pode pegar a sequência e construir ela no braço, né, pessoal? Porque ela é pequenininha, né? Então o que eu tenho? X, 6, quem é o próximo? Se a razão é 3, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 18, 54. 3 vezes 54, 162. Esse não precisava fazer, né? Tá? Então, a razão está multiplicando, né, cada termo, certo? Agora, se a gente quer voltar, ó, eu tô com 6, eu quero voltar, então eu tenho que dividir, né? Eu tenho que dividir pela razão. E aí esse x aqui vai dar 6 dividido por 3, ele vai dar 2, né? Qual é a pergunta? Ele pediu o produto x vezes z. X vezes z é igual a x é 2, o termo z é esse aqui, ó, é o 54, né? Resultado aqui, 108 mais uma fatura liquidada, a letra Canadá. Tá, coloquemos a sequência aqui então. A1, A2, 75, A4, quarto termo, e 1875. Ele afirma que isso é uma PG. Qual é o valor do A4? Pessoal, vamos concentrar aqui e usar o termo geral. A N é igual a 1 que multiplica a razão na N menos 1. A N, último termo, 1875. A1, primeiro termo dessa parte da sequência aí que eu peguei, né? Da sequência que eu criei. 75, razão eu não conheço. Cuidado com o N, o número de termos nessa parte aqui é só 3, né? Isso. 1875 dividido por 75. Isso vai dar 25. Aí, razão ficou na 3 menos 1, 2. Então, eu vou ter uma razão igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. E como eu só tenho número positivo lá na resposta, eu nem vou me preocupar com essa razão negativa aqui, tá? Certamente a razão será positiva. Mas se tu usasse uma razão negativa, menos 5, a sequência também seria uma PG e ficaria perfeita, ok? Bom, vamos lá? Vamos construir toda ela agora. Quem é quem, né? 75, o próximo termo é o A4, depois 1875, e com essa razão 5, basta a gente multiplicar por 5, né? 75, então, vezes 5. Então, multipliquei por 5 aí, multipliquei pela razão, e cheguei no número 375. Agora, para voltar, tem que dividir, né? Vamos só dividir por 5, então. 75 dividido por 5, isso dá 15. Que dividido por 5 vai dar 3. Aí está toda a sequência. Ele só pediu o A4, né? O quarto termo, 375. Letra Dinamarca, portanto. Questão 307. Uma progressão geométrica tem 2m termos. Então vamos colocar aqui. O número de termos é 2m. A razão, raiz quadrada de m. O primeiro termo, quem é o primeiro termo? É m. E a pergunta é a expressão do último termo. A expressão do último termo, isso quer dizer a n. É o primeiro vezes razão na n menos 1. Né? Essa é a fórmula do termo geral aí que quebra um galhão. Vamos lá?
AN é o que ele está pedindo, a expressão do último termo. A1, M, razão, raiz quadrada de M. Aqui, ó, N, o número de termos, 2M. E menos 1, né? Vamos só ajeitar isso aí agora. O que eu vou fazer aqui? Vamos começar tirando essa raiz aqui, ó, da seguinte forma. Aquele expoente lá fora da raiz, ele pode ser escrito aqui dentro. Sem qualquer prejuízo. É a mesma leitura, tá? Nessa passagem aqui. E agora eu vou tirar a raiz, eu vou apagar a raiz. Como é que a gente apaga a raiz? Criando um expoente em forma de fração, né? 2m menos 1 sobre quem? Sobre 2, né? Que é esse 2 que está aqui. Quem está no sol vai para a sombra, né? Essa é a estratégia. E agora o que a gente vai fazer? Uma propriedade de potências aqui que é produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Esse 1 aqui, ó, vai ser somado com aquele expoente ali, 2m menos 1 sobre 2. Então a gente tem essa soma aí para fazer. Vamos nela? MMC, que é 2, aqui vai ficar 2 mais 2m menos 1. Traz aqui para cima. AN é igual M. Aqui eu fiquei com 1 mais 2m. Tudo isso está sendo dividido por 2. Gente, o que acontece aqui, ó? Esse 2 aqui, meu povo, ele está embaixo do 1 e também está embaixo do 2m aqui. Então vai ficar simplesmente m, né? E aí, m na potência 1 meio mais m. Olha aqui a letra B. Com certeza, letra Brasil. Vamos adiante. Bom, essa questão 318, pessoal, vou resolver um pouco diferente. Eu poderia ter feito a mesma coisa que as anteriores ali, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um esqueminha aqui. Olha só. Vem comigo aqui. A gente sabe que lá do termo geral, por exemplo, o segundo termo é o primeiro vezes a razão, né? O terceiro termo, eu tenho que multiplicar isso aqui pela razão. Então, quando eu multiplicar isso pela razão, vai ficar na 2. Quarto termo. Multiplica esse cara anterior ali pela razão. Vai ficar razão na terceira. E assim por diante, né? De tal sorte que o sétimo termo acaba ficando A1, razão na sexta. Uma coisa a gente pode prestar atenção aqui nessa soma, ó. 6 mais 1 acaba dando 7, tá? Isso aí sempre funciona. Então, se eu quiser o A30, eu posso escrever o A1 vezes a razão na 29, ok? Porque esse 1 e esse 29 somados fecham o 30. Agora, que tal pensar isso aqui, ó? Será que não dá para escrever o A30, por exemplo, em função do A10? Será que tem que ser o A1? Vezes a razão. De acordo com esse esqueminha aqui, ó, de usar esses números aí, que número será que eu colocaria aqui? Aqui eu já tenho 30, então 10 eu preciso de 20. Será que isso não funciona também? O que tu acha, hein? Olha só. Vamos ver se isso é verdade? Tu vai ver que é verdade. Deixa eu escrever aqui. A30 igual ao A10 vezes a razão na 20. Por que isso é verdade? Vamos substituir o A10 pelo A1. O A10 é o A1 vezes razão na potência 9. Olha só o que apareceu. Aí eu te pergunto, e aí? O A30 não é o A1 vezes a razão na 29? Claro que é, né? E aí a gente está escrevendo o A30 em função do A1, ó. Olha o 29 com 1, fechando 30, né? Esse é um esqueminha poderoso que eu poderia ter utilizado nos outros dois exercícios, aqueles anteriores, né? Por exemplo, eu preciso o A9. Mas eu tenho o quinto termo. Bom, então escreve o A9 é o quinto, razão na quarta. Aqui está o esquema, ó. Esse 5 mais 4 fecha o 9. Tá? Vamos para o problema agora que ele deu, então. Vamos lá. Olha aí, o problema está falando do terceiro
e do sétimo. Então dá para escrever assim: o sétimo é igual ao terceiro vezes a razão. Qual é o expoente? 4. 4, 3 aqui vai fechar o 7, né? 4 mais 3 igual a 7. É isso aí, ó. Então a gente pode ir direto, ó. O sétimo termo vale 18. O terceiro termo é esse 10 aqui, né? Lembra aqui, ó. Respectivamente, ou seja, tá na ordem. Ele falou em primeiro lugar no terceiro e depois ele falou no sétimo. Então, o sétimo é 18 e o terceiro é 10. Aí a gente já vai encontrar a razão, ó. Então aqui, 18 dividido por 10, razão na quarta. Aí aqui vai ficar uma raiz, mais ou menos, né, raiz quarta de 18 sobre 10. Tanto faz a razão ser positiva ou negativa, assim a gente continua tendo uma progressão geométrica. Mas como os termos aqui são todos positivos nas alternativas, ó, então a gente precisa só considerar essa razão como sendo positiva. Raiz quarta de 9 sobre 5, simplificadinho. Tá aí a razão. Agora a gente até poderia contar no braço aqui, né? Multiplica pela razão, a gente já acha o quinto termo, né? Eu vou usar o esqueminha ali que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Então, o quinto termo, vamos chamar ele assim, A5, é o terceiro, vezes a razão na potência 2, né? Claro, ó, olha esse 2 somado com esse índice 3 aqui, não dá o índice 5? É isso aí, funciona assim, pessoal. Então, quinto termo igual ao terceiro, que a gente sabe que é 10. Razão, raiz quarta de 9 quintos. E isso ainda está elevado ao quadrado, né? Esse elevado ao quadrado eu posso simplificar com esse 4 aqui, né? E aí esse quinto termo vai ficar 10 vezes raiz quadrada de 9 quintos. Ora, raiz quadrada de 9 é 3. E embaixo ficou essa raiz de 5. Só que agora, para deixar isso aqui mais bonitinho, né, a gente vai fazer a racionalização. Ou seja, multiplica o cara de cima por raiz de 5 e multiplica o cara de baixo por essa raiz de 5. Portanto, teremos um quinto termo igual 10 vezes 3 vezes raiz de 5, isso no numerador, né? E embaixo, no denominador, quem fica? Raiz de 5 vezes raiz de 5, que é 5. Aí vai simplificar o 10 e o 5 aqui, vai dar 2, 2 vezes 3. 6 raiz de 5, tá aí o nosso quinto termo. 6 raiz de 5, opção correta, letra Dinamarca. Questão 327. A gente está vendo dois termos colados ali, né? Bom, ele já afirmou que isso é uma progressão geométrica. E como eu tenho dois termos colados, eu sei quanto vale a razão, né? A razão é sempre um termo dividido pelo anterior. Aqui é 1/2 vezes o 4 sobre 1, né? Tem que inverter o denominador. Este resultado aqui acaba dando 2 para a razão. E agora, vamos ver o que ele quer? Os valores de A1 e A8. Pessoal, vou escrever assim então. A8 é igual. Esse aqui é o quarto termo, né? É igual ao quarto termo vezes a razão na quarta potência. Esqueminha que eu mostrei para vocês logo aí atrás, né? Poucos minutinhos aí atrás. Olha aí, ó. Aqui a gente já mata o A8. Ok? Vamos nele. A4, 1/2. Razão 2 na potência 4. Esse A8 vai ficar 2 na 4 dividido por 2. Esse 2 aqui é na 1, aliás, né? Propriedade das potências aqui, ó. 4 menos 1, 3. Então, o oitavo termo é, com certeza, o número 8. E o outro que ele está perguntando é o A1, ó. Vou escrever assim, ó. Que tal? Terceiro termo é o primeiro vezes a razão. Qual é o expoente aqui? 2. Claro, ó, o esqueminha aqui, ó.
Ah, mas por que tu usou o terceiro termo, Mauro? Ah, gente, eu tenho o terceiro termo. Eu poderia ter usado o quarto, poderia ter usado o oitavo, né? Eu usei o terceiro, que é o menorzinho dos que eu tenho ali, né? O terceiro termo é um quarto. O A1, o primeiro termo, é o que eu quero descobrir. A razão a gente já matou, vale 2. Expoente dela aqui é 2. Olha aí quanto é que vai dar. Aqui fica o A1 vezes 4. Esse 4 vai para o outro lado dividindo. Então eu fico com 1 quarto dividido por 4, não é isso? E aí como é que fica? 1 quarto vezes. Ó, tem que inverter o denominador. Inverte esse cara aqui para 1 quarto, então. Portanto, esse primeiro termo, o A1, fica 1/16avos. E a fatura está liquidada. Opção correta, letra Brasil. A pergunta é o primeiro termo, né? O que ele diz? O terceiro termo é 1. Aqui está o quarto. E o quinto termo é 9, né? Tá aí o esqueleto da minha PG, é uma progressão geométrica, né? Olha aqui o esqueminha, ó. Vamos fazer assim. Eu tenho o quinto e também tenho o terceiro. Então, o A5 é igual ao A3 vezes a razão na potência 2. Claro que sim, né, pessoal? Olha só. Tu tem que multiplicar por razão para chegar nesse aqui. Tu tem que multiplicar por razão de novo para chegar nesse aqui, né? Natural que a razão esteja na potência 2, né? Bom, vamos trabalhar em cima aqui para ver o que acontece. Quinto termo é o 9. Terceiro termo é o 1. Razão eu não conheço. Potência 2. Desenvolvendo isso, razão igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então a razão pode assumir esses dois valores. Mais ou menos 3. Novamente eu não vou precisar pensar no menos 3, porque todos os termos aqui das respostas são positivos. Então é óbvio que essa razão aqui vai ter que ser positiva, certo? Razão 3. Então o que ele quer? Ele quer saber o primeiro termo. Eu tenho o terceiro, eu tenho o quinto também, mas vamos escrever o terceiro. O terceiro é igual ao primeiro vezes. Razão, qual é o expoente? 2, né? Olha o 1 mais 2 aqui, fechando 3 do índice. Então vamos aqui. A3 é igual a 1. Opa, A3 eu conheço. Terceiro termo vale 1. Primeiro termo é o que eu quero descobrir. Razão eu já conheço, é 3 na potência 2. Olha aí, ó. 1 é igual a 1 vezes 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar A1 valendo 1 nono. Fatura liquidada, letra Brasil.